Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário Regional. O facto do Governo Regional ter dedicado este debate mensal a um tema tão importante é demonstrativo, Sr. Presidente, do seu compromisso desde o primeiro dia de mandato também com os menos jovens. Recordo-me que no seu primeiro discurso como Presidente do Governo dedicou às famílias, aos jovens, aos idosos, comprometendo-se com os mais desfavorecidos e afirmando que não deixaria de intervir na correção de desigualdades e que a solução passaria por políticas humanizantes e de inclusão. A Madeira tem cerca de 40 mil idosos numa sociedade, todos nós sabemos, envelhecida. Há um crescimento de pessoas idosas e, por isso, Sr. Presidente, pergunto o que pensa o Governo fazer no sentido de ajustar ou criar respostas adequadas ao envelhecimento da população? É apostar no reforço e alargamento dos serviços de apoio domiciliário como forma de reduzir a pressão sobre as listas de espera que hoje existem na valência de lar? É termos mais lares para dar resposta à questão das altas problemáticas? É privilegiar o papel de redes de vizinhança na ajuda em comunidade como forma de retardar ou evitar a institucionalização do idoso? Pergunto, Sr. Presidente, qual a estratégia? Como segunda questão, todos nós sabemos que as instituições de solidariedade social desempenham um papel imprescindível como parceiros do Governo na implementação das políticas sociais. O Governo Regional tem celebrado protocolos de apoios financeiros com as IPSS e eu julgo que tem sido uma resposta importante. Contudo, há partidos nesta Casa que têm acusado o Governo erradamente de querer desresponsabilizar-se da sua tarefa social, passando isto para as instituições parceiras. Nada mais errado, Sr. Presidente, e por isso julgo pertinente questionar: o Governo Regional tem feito alguma avaliação do custo-benefício do tratamento de um idoso no público e do idoso numa IPSS? Sr. Presidente, a questão é simples. Quanto custa um idoso no público e quanto custa um idoso numa IPSS? Obrigado, senhora deputada Vânia de Jesus. Queria dizer à senhora deputada que a vocação natural do apoio aos idosos é canalizar, na medida do possível, e reforçar o apoio domiciliário. Por uma razão muito simples. É que está provado, de forma indiscutível, que a melhor forma de apoiar os idosos é mantê-los no seu ambiente, no seio, nas suas casas, rodeados pelos seus familiares. E, hoje em dia, está também provado que muitas vezes é traumatizante pegar nas pessoas idosas e interná-las pura e simplesmente num lar. Acho que a forma mais humanizante e a forma mais adequada, se as condições físicas do idoso o permitirem, é mantê-lo no seio da sua família, no seu habitat natural, mantendo as suas rotinas. Por isso é que, neste momento, nós temos 3.413 idosos que são apoiados em termos domiciliários na região, quer através do serviço de apoio de refeições, quer de tratamento de roupa, quer de acompanhamento afetivo e de outra natureza. É evidente que não basta o apoio domiciliário. Muitas vezes os idosos estão em situações que, por circunstâncias várias, não o permitem e, nesse sentido, têm que ser internados nas instituições, nos lares. A maioria desses lares na Madeira tem alta qualidade. E eu tenho que fazer aqui uma homenagem a todos aqueles que contribuíram para que hoje a região possua uma rede de lares muito boa. São cerca de 28 instituições aqui na Madeira de internamento dos idosos. E essas instituições têm, de facto, ótimas condições de funcionamento. E é importante dizer que foi graças à democracia, à autonomia e à implantação do Estado Social que esta rede foi constituída.
E esta rede hoje pode, e a tendência do Governo vai ser para aumentá-la. Em Câmara de Lobos vamos ter mais 20 camas. No futuro lar de Santa Isabel vai ter mais cerca de 60 camas. Mas a propensão natural é de reforçarmos, na verdade, o apoio domiciliário. As IPSS têm aqui um papel determinante e as IPSS são apoiadas na região pela Segurança Social num montante anual de 21,7 milhões de euros. E essa propensão do Governo para apoiar as IPSS é lógica e é evidente, porque as IPSS fazem um trabalho fantástico, têm profissionais altamente qualificados, têm pessoas que têm uma vocação, e aqui temos que olhar para aquela expressão latina da vocácia. A vocácia é uma coisa que hoje foi muito abandonada, mas é a propensão natural ou a tendência natural, a aptidão natural para uma pessoa desenvolver determinado tipo de funções. E não há dúvida que as IPSS, tal como os serviços do Instituto de Segurança Social da Madeira, têm pessoas altamente qualificadas e com vocação natural para o apoio humanizante aos nossos idosos. Portanto, é esta a política do Governo. Temos uma boa rede, vamos reforçá-la, vamos melhorá-la e, evidentemente, tendo e levando em linha de conta um princípio fundamental, que este dinheiro que a Segurança Social gasta tem que levar em linha de conta o princípio da eficácia e da racionalidade, ou seja, racionalizar os custos para o máximo de eficácia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas reformular uma questão, porque eu julgo importante, porque neste Parlamento, há bem pouco tempo, tivemos a discussão de 2 diplomas do Governo importantes nesta cooperação entre o Governo e as IPSS. E volto a repetir, neste trabalho que tem sido feito na região autónoma da Madeira, de respostas sociais e de complementariedade com instituições parceiras, os protocolos financeiros têm sido muito importantes no sentido de haver mais respostas sociais e, sobretudo, de proximidade ao utente e, neste caso, a esta franja da população mais fragilizada. E, por isso, como há partidos nesta Casa que sempre que se fala no trabalho social do Governo e das IPSS, têm procurado dizer que o Governo tem-se desresponsabilizado da sua tarefa social, deixando essa tarefa para as instituições, o que é errado e, por isso, é preciso dizer que também aqui temos, obviamente, em termos de custos, e por isso reformulo a questão, Sr. Presidente. O Governo tem alguma avaliação de quanto é que custa um idoso no público e quanto é que custa o idoso numa IPSS? Eu julgo importante se tiver essa avaliação ou esse custo no sentido de informar este Parlamento. Eu acho que é fundamental perceber uma coisa. Nós temos aqui na região, no âmbito dos apoios e nos internamentos, vamos falar concretamente dos internamentos, um sistema misto. Temos um sistema, os lares que são diretamente geridos pelo Instituto de Segurança Social da Madeira. Temos as IPSS que são apoiadas, são auditadas e são fiscalizadas pelo Estado e pela região, quer nos serviços que prestam, quer na sua gestão, porque só todas elas obrigam, como sabem, inclusivamente, a terem um ROC, um Revisor Oficial de Contas, e as suas contas são exaustivamente auditadas. E temos, no caso concreto, 4 instituições privadas. Isto funciona assim. O que é que acontece? Neste momento, é importante dizer que, na verdade, independentemente de estarmos aqui a falar, porque, como disse bem, nós não estamos aqui a tratar de uma questão de economicista, mas temos que levar em linha de conta os custos, porque o Estado tem que fazer essas contas e deve fazer contas. Mas, na verdade, o que temos hoje é que o custo anual nos lares oficiais de um idoso internado é cerca de 21 mil euros e nas IPSS 18 mil euros.
sem estar aqui a minimizar qualquer diferença entre o serviço que é prestado nos lares públicos e aquele que é prestado pelas IPSS. Nos centros de dia, por exemplo, um idoso custa 346 euros ano mensal no centro de dia e nas IPSS 237 euros. Portanto, se perguntar a mim qual a solução, eu continuo a pensar que a solução é nós fazermos todo o possível para os idosos não serem internados em lar e serem apoiados nas suas casas, por uma razão humanitária e uma razão de humanização de apoio. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo. Julgo que ficou claro nesta sessão de esclarecimentos a importância da rede regional de serviços, equipamentos e respostas sociais aos idosos, que agora importa consolidar e melhorar. Ficou também claro que a prioridade deste Governo não é apenas proteger, mas valorizar a população idosa e que temos que chegar a mais pessoas. Foi dito que será reforçado o apoio domiciliar aos idosos, bem como valorizado e qualificado os cuidadores informais. Foi dito que está como desafio, e só assim faz sentido, a integração das duas partes, o apoio na saúde e o apoio social. A articulação entre a saúde e o social são fundamentais. Aliás, foi desde logo a pergunta que lhe dirigi relativamente à necessidade de soluções para a resolução das listas de espera, quer na valência de lar, quer para os idosos na situação de altas problemáticas. Essa situação é reconhecida também por esta bancada e não é escondido nem ignorado, como o Sr. Presidente aqui demonstrou na sua ação governativa. Mas falou, obviamente, que estão a ser feitas também medidas no combate à negligência, aos maus tratos, à violência aos idosos. Falou na teleassistência, falou hoje e até anunciou que o Governo vai criar uma linha de emergência regional de apoio ao idoso. Falou no contributo das prestações que são dadas pela Segurança Social. Disse bem relativamente ao complemento regional de pensão e sobre esta matéria. Sistematicamente partidos da oposição vêm falar, mas não fazem as contas. Julgo que, somássemos todas as medidas que apresentam neste Parlamento na área social, não havia orçamento que o suportasse, nem sei como seria. Mas, obviamente, esta responsabilidade do Governo ficou e foi notória hoje que é preciso dar mais respostas sociais. Ficou notório hoje, também reconhecido pelo Governo e por esta bancada do PSD, um reconhecimento ao trabalho de todas as instituições de solidariedade social, mas sobretudo a todos os técnicos sociais a quem no dia-a-dia dão expressão prática e concreta ao trabalho social e carinho que têm pelas pessoas idosas. E por isso, Sr. Deputado, só para terminar, é que não deslumbrei neste debate deste lado dos partidos da oposição, apresentarem sugestões ou medidas concretas ou alternativas. Aquilo que fizeram hoje nesta sessão de esclarecimento foi só apresentar os problemas e esses todos nós sabemos quais são os que existem. Soluções, zero.